Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve virá, Jesus em breve virá. Voltando ao ar, convidamos os nossos ouvintes a partilhar conosco a inspiração deste nosso novo programa. Ouviremos pelo quarteto Cantemos Glórias ao Senhor. Cantemos glórias ao Senhor, hinos mil em seu louvor. Aleluia, aleluia. Ao céu Jesus já ascendeu, ao lado está do eterno Deus. Aleluia, 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 aleluia. Em breve ao mundo voltará, ao céu os salvos levará. Aleluia, aleluia. Eterno gozo há de ser, de Cristo o rosto sempre ver. Aleluia, 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 aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Desde o começo da Igreja Cristã, os seguidores de Cristo têm vivido na expectativa da sua volta. Hoje, os sinais dos tempos indicam que o grande acontecimento está próximo. Deveras, a noite já finda, e bem-vindo amanhã. A noite já finda, bem-vindo amanhã. Lindo amanhã. Avistam-se os montes de Cana, sim, Cana. Diremos bom dia em glória, bom dia, bom dia. Diremos bom dia em glória. Quando o dia aparecer, cantai peregrinos, o lindo amanhã, lindo amanhã.
respondi em glória, quando o dia aparecer. Ao voltar Jesus para receber o seu povo, será satisfeito o grande anelo dos que o amam, ver o seu rosto e estar com ele para sempre. Hei de vê-lo em sua glória, ao chegar ao lar dos céus, onde os salvos com os anjos louvarão o amor de Deus. Ele hei de vê-lo de glória ali, Salvador, fiel amante, que por meu Rei escolhi. Hei de vê-lo em sua glória, em seu trono de esplendor, esse em quem pus confiança, esse a quem dou meu amor. Hei de vê-lo em sua grande glória ali, Salvador, fiel amante, que por meu Rei escolhi. Convosco agora Roberto Rabelo, cuja palestra hoje subordina-se ao tema Tempo do Fim. Pela primeira vez na história da cristandade, temos um movimento mundial de pregação do Evangelho que anuncia, entre outras coisas, estarmos vivendo no tempo do fim. Esse movimento nasceu no século XIX. Ao raiar o século passado, cristãos de variados ramos convenceram-se de que por aquele tempo o mundo entrava numa nova era, na era das últimas coisas. Noutras palavras, entrava naquele período da história que as Escrituras chamam tempo do fim. De onde veio essa crença? Que razão ou razões tiveram esses cristãos para crer que o tempo do fim era chegado, que a volta do Senhor estava próxima? Pelo estudo das profecias, compreenderam eles que certos grandes períodos proféticos expiravam naquele tempo, os 1260 anos mencionados em Daniel e no Apocalipse, e que começaram no reinado de Justiniano, terminaram durante a Revolução Francesa. Os 2300 dias, anos de Daniel 8 e 14, o mais longo período profético das Escrituras, terminavam em 1844, ou pensavam outros, ao redor daquela data. E a revelação do céu quanto ao final desse período é meridianamente clara. Os 2300 anos levariam ao tempo do fim da história. Havendo o profeta desejado entender a visão, o anjo Gabriel lhe foi enviado para esclarecê-la. Daniel escreveu: veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque essa visão se refere ao tempo do fim. Daniel 8:17. Notemos, esta visão se refere ao tempo do fim. O que está profetizado nela acontecerá no último tempo. Noutras palavras, ao expirarem os 2300 anos, terá chegado o tempo do fim. O anjo insiste na afirmação: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Daniel 8:19. Os 2300 anos levariam aos dias finais. Na verdade, crê-se que o tempo do fim pode ser contado a partir do término dos 1260 anos, isto é, a partir de 1798.
O ano de 1844, o último dos 2300, estava já dentro do que as Escrituras chamam tempo do fim. Quando os estudiosos das profecias se aperceberam disto, nas primeiras décadas do século XIX, tiveram sua fé confirmada pelos primeiros sinais da volta de Cristo. Esses sinais, chamados por piedoso cristão alarme do céu aos moradores da terra, foram principalmente 3: o grande terremoto de Lisboa em 1755, o dia escuro em 1780, a queda das estrelas ou chuva de meteoros cadentes em 1833. O sol escurecerá, as estrelas cairão do firmamento, diz a Escritura. Em São Mateus 24, 29 e 30, o Senhor Jesus Cristo relacionou esses acontecimentos com a sua volta à terra. Ao findarem os 1260 anos e ao aproximar-se o fim dos 2300 anos, ocorreu no velho mundo e logo depois também no novo, grande e notável despertamento em torno do segundo advento de Cristo. Pelo estudo das profecias, muitos cristãos compreenderam a verdade já referida, que o tempo do fim era chegado, que a volta do Senhor estava próxima. A magnitude e seriedade do movimento vê-se pelos seguintes fatos. Primeiro, fundaram-se na Europa sociedades para o expresso propósito de estudar as profecias e promover a pregação do Evangelho. Uma delas, a Sociedade Continental, fundada em Londres no ano de 1819, tinha por presidente Sir Thomas Baring e como um de seus vice-presidentes Henry Drummond, banqueiro e membro do parlamento inglês. Entre os seus ilustres membros contavam-se Daniel Wilson, mais tarde bispo de Calcutá, Lord Mandeville e vários dos mais influentes clérigos da Inglaterra. No relatório de 1826 dos trabalhos da sociedade, Drummond afirmou que a própria existência dela, bem como das sociedades bíblicas surgidas no começo do século XIX, era um sinal dos últimos dias. De 1826 a 1830, membros da sociedade realizaram anualmente, em Albury Park, um encontro de uma semana para estudo das profecias. Esses encontros ou conferências, de que participaram ao todo 44 ilustres representantes de várias igrejas, assinalaram-se por diligente estudo das Escrituras, acompanhado de muita oração, numa atmosfera de grande reverência e sincera busca de luz do céu. Em 1828, um dos membros da sociedade declarou que o anúncio da próxima volta de Cristo, o clamor da meia-noite, era dado através de 100 púlpitos de Londres e vários lugares da Inglaterra. Dificilmente haveria no país, disse ele, quem não o tivesse ouvido. Em 1826 foi fundada também na cidade de Londres a Sociedade Profética, que florescia ainda em 1848 e agregava 50 membros, na sua maioria influentes líderes religiosos. Contavam-se entre eles o Duque de Manchester, Sir Thomas Bloomfield e o vice-almirante Hope. A Sociedade Profética foi fundada para o expresso objetivo de estudar a iminente vinda de Nosso Senhor. O segundo aspecto desse despertamento que mencionaremos foi a pregação do Dr. José Wolff, judeu cristão nascido na Alemanha e naturalizado cidadão da Inglaterra. Wolff cursou importantes instituições católicas e evangélicas, falava 14 línguas, era homem de sólida cultura e que tinha acesso às elites. De 1821 a 1845 viajou extensamente pela Europa, norte da África, Ásia Menor e por todo o Oriente, pregando a segunda vinda de Cristo. Em 1837 esteve nos Estados Unidos, onde pregou às 2 casas do Congresso americano e a clérigos de Washington reunidos para ouvi-lo por instância do ex-presidente John Quincy Adams, que a ele se referiu como um dos homens mais notáveis da época. Agradecendo o privilégio, Wolff escreveu à revista National Intelligencer: "Eis que ele vem com as nuvens, aquele que foi morto por pobres pecadores." Segundo um estudioso do assunto, provavelmente nenhum outro homem viajou tanto como Wolff, dando testemunho do segundo advento perante tão grande número de povos e tão variadas classes. Outro impressionante aspecto desse despertamento foram as crianças pregadoras da Suécia. Naquele país, a Igreja do Estado opunha-se à proclamação da segunda vinda de Cristo. Aos adultos não era permitido pregar a aproximação desse acontecimento. Verificou-se então o maravilhoso espetáculo de crianças e jovens proclamarem nos lares dos humildes
o impendente dia do juízo e a iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Essas crianças, diz o Dr. Leroy Froome, eram normais, como as outras, exceto quando movidas por um poder de fora delas. Então o seu tom e maneiras mudavam e elas eram impelidas a proclamar uma mensagem de arrependimento e reforma da vida. Condenavam ao pecado e à apostasia, exaltavam a norma de justiça e instavam com todos para fugir da ira vindoura. Os homens tremiam e abandonavam seus maus caminhos, examinando de novo as Escrituras. Os intemperantes e ímpios eram transformados e até mesmo um bispo e um médico foram constrangidos a admitir que não Satanás e sim Deus impelia essas crianças pregadoras. Referindo-se a isso, escreveu o jornal sueco Växelbladet, de 4 de março de 1842, o povo comum crê que as meninas são mensageiras de Deus, como elas mesmas dizem, ou então não sabem que pensar. Poucos são os que não veem nisto algo maravilhoso, ou sentem que isto é a voz de Deus ao homem. Quase todos creem e temem. O quarto impressionante aspecto do despertamento foi a sua espontaneidade e grande extensão. Cerca de 200 escritores europeus produziram centenas de livros e panfletos e publicaram 14 periódicos, tudo tendo como tema principal as profecias. Esses homens agiram independentemente uns dos outros e representavam, como já vimos, variados ramos da cristandade. Havia entre eles católicos, luteranos, anglicanos, batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionalistas e outros. Muitos deles possuíam vasta cultura e exerciam grande influência. O grande despertamento chegou ao seu auge quando somente na Inglaterra e nos Estados Unidos 1000 pregadores proclamavam haver chegado o tempo do fim e estar próximo à volta de Cristo. Da convicção, portanto, mantida de haver chegado à fase final da história, nasceu um movimento de proclamação do Evangelho de Cristo com ênfase na proximidade do fim. Esse movimento tem se firmado e expandido com o passar dos anos. Os seus promotores creem cumprir ele a profecia de Apocalipse 14, versículos 6 a 12, que anuncia uma obra de pregação mundial do Evangelho ao chegar o tempo do juízo final. O movimento, que começou pequeno em 1844, estende-se hoje a praticamente todos os países da Terra. Como se deu com o despertamento que o precedeu, caracteriza-se ele pelo seu equilíbrio e seriedade, bem como o seu apego às Escrituras. Simultaneamente com a grande proclamação que faz da iminência do fim e da segunda vinda de Cristo, realiza este movimento notável obra de alívio dos sofrimentos físicos da humanidade por uma cadeia mundial de 239 hospitais e clínicas. No Brasil, além de hospitais, mantém ele uma frota de lanchas médicas nos grandes rios do país, através da qual já foram socorridas algumas centenas de milhares de pessoas. 2 universidades por ele mantidas preparam não só pregadores, mas também médicos para os seus hospitais e professores para suas escolas e colégios, frequentados por 300.000 alunos. A voz da profecia é parte desse movimento e proclama as boas novas do reino através de 1.200 estações de rádio. 120 anos são decorridos desde o começo desse grande movimento, e à medida que passam os anos, mais evidente se torna a verdade que ele proclama, a saber, vivemos no tempo do fim, a volta do Senhor está próxima. Estás apercebido disto, rádio ouvinte? Estás preparado para te encontrar com Deus? Aceitaste o Salvador Jesus Cristo? Confiaste a Ele a tua vida para que a torne agradável a Deus? Minha vida faz, Senhor, consagrada ao teu labor. Minhas mãos, ó, vem mover pelo amor ao teu querer, pelo amor ao teu querer. Os meus lábios, paz e teus, enche-os só do que é de Deus. Toma
despedindo-nos, dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.